Olá, boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui novamente para mais uma live do programa Conscientizar Mais, do Hospital Erasto Gettner. E hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul, o mês de mobilização em relação à saúde do homem e a conscientização sobre o câncer de próstata. Em nome do programa Conscientizar Mais, do Erasto Gettner, agradecemos a Celepar pelo apoio em ceder este espaço aqui, a estrutura como um todo, para a realização desta live. Eu também envio um agradecimento especial à Plissot Boutique de São José dos Pinhais, que está me vestindo em todas as lives. Quem quiser seguir, @Plissot Boutique Oficial. Muito obrigada pela parceria de vocês. Bom, hoje nós temos muitas participações especiais, incluindo o presidente do Conselho de Administração e diretor clínico do Erasto Gettner, o Dr. Sérgio Yoshi, que está na nossa plateia virtual. E presencialmente estão comigo aqui, ao vivo, o uro-oncologista do Erasto Gettner, Dr. Jonatas Pereira, e também o Sérgio Belo Rocha, agente de fiscalização e paciente do Hospital Erasto Gettner. O Sérgio vai contar um pouquinho da história dele, né, para as pessoas se identificarem, para verem como é importante o homem cuidar da saúde, não é mesmo, Sérgio? E a gente vai falar aqui, então, sobre a saúde do homem e, em especial, a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Também vamos abordar um pouco alguns aspectos do tratamento e de algumas inovações da área. Por isso, eu quero agradecer hoje a presença de todos e também agradecer aos patrocinadores do programa Conscientizar Mais, que estão apoiando a iniciativa de promover o bem-estar e a saúde em nossa sociedade. O nosso muito obrigado ao Grupo Madeiro, Arroz Prato Fino, Mille, Opa Beer, Copacol, Instituto Naratim, Grupo Massa, Fobras, Clínica Tempo. Bom, agora eu vou voltar aqui para a nossa plateia virtual. Olha só quanta gente bacana, nós temos vários parceiros participando. Temos esses patrocinadores que a gente também citou aqui, colaboradores do Hospital Erasto Gettner. Muito obrigada pela participação de todos. E antes de a gente começar a nossa entrevista aqui, eu vou conversar com o presidente do Conselho de Administração e diretor clínico do Erasto Gettner, o Dr. Sérgio Yoshi, que está conosco aqui. Tudo bem, doutor Sérgio? Muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos esperar só um pouquinho, que ele vai entrar com o áudio. Pronto, doutor Sérgio. Boa tarde, Cris. Isso. Tudo bem? Vamos lá. Tudo bem, doutor Sérgio? Estamos ao vivo, né? Então, ao vivo a gente coloca ali o áudio na hora mesmo, né, doutor Sérgio? Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui. Eu que agradeço o honroso convite de poder participar dessa live, em alusão aos Novembro Azul, aqui junto com o programa Conscientizar Mais, um programa extremamente relevante aqui da instituição, que prevê aí o estímulo à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer e, obviamente, do cuidado geral da pessoa na sua saúde para ter uma melhor qualidade de vida. É uma satisfação estar aqui com vocês. Isso aí, doutor Sérgio. Então, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens e a gente vai reforçar aqui, né, a importância do diagnóstico precoce. Isso aumenta as chances de cura, né? E não adianta toda a ciência, tecnologia e tratamento se o paciente não descobre antes, a tempo, né? Não faz o diagnóstico precoce. Então, como que o Erasto hoje está preparado para fazer o tratamento, o diagnóstico, para combater o câncer de próstata? Bom, o Hospital Erasto, o Complexo Erasto Gettner, tem como filosofia lidar com o câncer e dos pacientes que são portadores de cânceres e as pessoas envolvidas com essa doença, lidar com humanismo, ciência e afeto. A ciência hoje mostra que se nós nos dedicarmos a fazer o diagnóstico precoce, um acompanhamento durante toda a vida da nossa saúde, é possível nós realizarmos aí o diagnóstico na fase inicial do câncer, e nessa fase ele é totalmente curativo. E, obviamente, uma vez feito o diagnóstico, rapidamente encaminhar para um tratamento adequado,
com a inovação adequada no tempo certo e acompanhar isso mesmo após o tratamento durante toda a evolução da pessoa. E é isso que o Complexo Erasto Gerstner possibilita. Nosso complexo de saúde aqui, o nosso Cancer Center, possibilita a pessoa vir aqui na primeira consulta e rapidamente ser encaminhado para os exames de diagnóstico no mesmo local, ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar e, obviamente, após o tratamento, ter todo um acompanhamento de toda a estrutura do Hospital Erasto, para que essa pessoa se sinta muito bem acolhida, tenha sua doença acompanhado com a sabedoria de todo o nosso time de assistência, né, multidisciplinar. Os médicos mais renomados estão aqui. Então, conscientizar as pessoas de que é importantíssimo fazer esse acompanhamento e principalmente fazer o diagnóstico precoce, e no caso nosso, dos homens que têm uma tendência um pouquinho menor a fazer esse acompanhamento, então o setembro ou novembro azul é fundamental para que a gente possa estimular essa conscientização de que o câncer de próstata é uma doença muito comum, mas que se a gente fizer o diagnóstico precoce, como o Dr. Jonas vai mostrar para nós, sem dúvida nenhuma, ele torna-se uma doença curável, controlável e, obviamente, faz com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Doutor Sérgio, quem acompanha, né, o Hospital Erasto Gerstner e as orientações na imprensa, vê que o senhor muitas vezes tem falado sobre a importância de ir ao médico, mesmo durante a pandemia, que esse tempo é fundamental para esse diagnóstico precoce, né? O senhor pode deixar um recado para as pessoas, para não ter medo de procurar um médico, que é necessário, né, fazer os exames periódicos? Sim. Bom, a gente já comentou anteriormente, e vale o reforço de que o câncer é uma doença que não para. Ela é formada por células que continuam crescendo dentro do nosso corpo. E ela não é uma doença que, se não fizer nada, ele vai parar. Não, precisa sim ser contido, quer seja por métodos cirúrgicos ou por métodos que se utiliza medicamentos e outras formas de terapia. Então, é necessário, sim, comparecer ao atendimento médico e, principalmente, mesmo que a pessoa não tenha sintomas, fazer um acompanhamento periódico em instituições que têm toda a estrutura possível de oferecer uma segurança nesse atendimento. Na pandemia, obviamente, houve uma grande preocupação sobre a transmissibilidade do vírus nos ambientes hospitalares, mas o Complexo Hospital Erasto conseguiu fazer com que todos os pacientes se sentissem seguros, nossas equipes foram muito bem treinadas, agimos muito rapidamente, e obviamente agora que há o controle devido à vacinação e obviamente devido à queda da transmissibilidade da doença, sem dúvida nenhuma, é fundamental as pessoas retornarem o quanto antes, né, a sua rotina de fazer o exame periódico, de possibilitar aí o diagnóstico precoce da doença, e mesmo que a doença esteja já numa fase um pouquinho mais além, comparecer ao tratamento para que a gente possa controlar essa doença e aí sim a pessoa ter uma boa qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Uhum. Então, gente, fica aí o recado do Dr. Sérgio Yoshi, né? Quanto mais rápido as pessoas procurarem um atendimento médico, mais chances de tratar o câncer, né, Dr. Sérgio? Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Olha, e vocês que estão participando aí pelo Facebook, pelo YouTube, podem mandar as perguntas de vocês, que nós vamos responder aqui. Dr. Jonatas vai responder aqui ao vivo, tá bom? Então, não deixem de participar. Mandem suas perguntas que eu vou receber aqui da equipe essas perguntas para a gente responder. Então, agora a gente vai começar, né, a entrevista com nossos convidados. Vamos começar com o Dr. Jonatas, que vai explicar um pouquinho para a gente como que foi a sua formação, né, como que você atua no hospital. Conta para a gente sempre faz esse histórico aqui dos nossos convidados. Tá certo. Boa tarde, Cris, agradeço o convite, né? Agradeço ao Hospital Erasto Gerstner por promover essa live nessa campanha do Novembro Azul. Mas para falar um pouquinho sobre a formação, né? Eu sou urologista de formação, né? O urologista de base, ele tem a cirurgia geral, tá? Então a gente faz a faculdade de medicina durante 6 anos, depois a gente faz 2 anos, hoje são 3, né, de cirurgia geral, e depois são 3 anos de urologia, né?
Depois disso, eu fiz uma especialização em uro-oncologia, para o tratamento específico de cânceres urológicos. E é dessa maneira que eu vim aqui para trabalhar no Erasto Gärtner desde 2017, finalzinho de 2016, e aí a gente atua hoje, então, exclusivamente no tratamento do câncer urológico, que pode ser câncer de rim, de próstata, de bexiga, de pênis, de testículo, né? E é importante lembrar que, embora isso aqui seja uma campanha de conscientização sobre o câncer de próstata, o câncer urológico também acontece nas mulheres, né? Principalmente com relação ao rim e à bexiga, né? Então, são os pacientes, além de homens, também temos mulheres e crianças também. E para o homem buscar atendimento, né, para fazer a prevenção do câncer de próstata, então é o urologista que se busca? Como que é isso? Essa é uma excelente pergunta, por quê? Porque a gente sabe, principalmente as mulheres, né, que o ginecologista é o médico da mulher, né? Então a mulher sai lá do pediatra quando ela começa a menstruar, né, ou começa ali a adolescência, a puberdade, ela vai para o ginecologista. E o homem tem um gap, né, nesse cuidado médico, né? Então ele sai do pediatra e muitas vezes ele vai lá pelos 60, 65 anos, que ele vai voltar no médico, ou no cardiologista, né, ou eventualmente no urologista, ou no seu oncologista, às vezes com um diagnóstico já de uma doença, né, um câncer avançado. Mas a gente tem estimulado, e a Sociedade Brasileira de Urologia também tem estimulado, que o homem, que o médico do homem seja o urologista. Tá certo? Então, desde a adolescência, existem campanhas para que o adolescente conheça o urologista, seja acompanhado por ele, né? Pelo urologista geral, né? De maneira mais abrangente, mas a gente estimula isso hoje, a procura dos homens, né? E o acompanhamento ao longo da vida pelo urologista. É claro que alguns homens serão avaliados por outras especialidades, como a cirurgia oncológica, como o oncologista clínico mesmo, que pode fazer também, né, essa avaliação da próstata, prevenção do câncer de próstata. Mas hoje é estimulado no Brasil que o médico do homem seja o urologista. Olha que interessante, né? Então, assim, buscar desde a adolescência, a juventude, né? Esse acompanhamento, assim como a mulher busca, né? A gente ouve muito falar, até os médicos falam mesmo, que o homem tem um preconceito de buscar o atendimento, de fazer os exames mais indicados. Isso ainda está acontecendo, doutor Jonatas? A gente sabe que isso avançou muito, né? Muitos homens têm essa consciência. Mas ainda está assim, o homem é levado pela esposa, pela filha para o médico, tem medo de fazer os exames. Como que vocês veem isso no consultório? Isso acontece, é verdade, né? A gente tem uma sociedade, né, de uma cultura antiga, numa cultura machista, em que o homem não chora, o homem não tem dor, o homem não tem doenças, né? Mas gradativamente isso vem também caindo por terra, né? Principalmente através de campanhas como essa, de lives como essa, de informação, que é o principal, né? Então, hoje, a gente vê muitos homens em cidades grandes, como Curitiba, né? Como outras cidades grandes, capitais, que os homens, às vezes, começam a procurar por conta própria. Mas ainda é muito importante e muito positivo quando a gente tem um familiar, como uma mulher, uma esposa, uma filha, um filho, né, que procura levar o seu ente querido, né, para uma campanha de prevenção, para uma consulta médica, para exames de rotina. Então, isso é realmente muito importante e campanhas como essa fazem um papel, né, para fazer que isso aconteça com mais frequência. Então, a gente espera, né, que agora, mesmo aqui no início da live, né, muitos pacientes já se conscientizem, façam seus exames de rotina, né, e para a gente continuar, então, vamos começar explicando como que o câncer de próstata se desenvolve, como que ele se manifesta. Perfeito. Então, assim, a próstata, né, é uma glândula pequena que só o homem tem. Tá? Então, só para a gente falar a mesma língua aqui. Essa glândula fica abaixo da bexiga e ela faz parte do sistema reprodutor masculino. Tá? E o câncer de próstata, você já comentou no começo, é o câncer mais frequente, tá, nos homens. Ele só perde para os tumores de pele. Então, ele é muito frequente.
tem um dado que nos fala que 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata, porque é uma doença frequente. No começo, é uma doença silenciosa, não tem sintomas. E é por esse motivo que a gente precisa fazer um rastreamento, né, uma prevenção, né, dessa doença. Então, o câncer de próstata ele se desenvolve nessa glândula e o maior fator de risco para que isso aconteça é a idade. Tá? Então, conforme os homens vão envelhecendo, a chance de desenvolver um câncer de próstata é maior. Então, a gente costuma dizer também que se todos os homens vivessem até os 120 ou até os 150 anos, todos teriam câncer de próstata. Olha só. Porque o envelhecimento da glândula, claro, outros fatores podem também ajudar no desenvolvimento do câncer, mas o envelhecimento da glândula por si só leva ao aparecimento do câncer. Já é certo isso, né? Isso. Então, para a gente explicar mais, quais são esses fatores de risco aí fora a idade? Tá. Então, a idade é o principal, né? Mas o histórico familiar é muito importante. Então, se o paciente tem o pai que teve câncer de próstata, ou um irmão mais velho, ou um parente de primeiro grau com câncer de próstata, isso eleva a chance da gente fazer um diagnóstico de câncer, né, na próstata desse paciente. Tá? Um outro fator que a gente deve considerar é a ascendência negra. Pacientes da raça negra podem também desenvolver com mais facilidade o câncer de próstata, e alguns estudos, embora isso não seja totalmente claro, alguns estudos sugerem que a obesidade e o tabagismo podem também favorecer o aparecimento do câncer de próstata. Então, os hábitos saudáveis são fundamentais, né? Para qualquer prevenção, né, Dr. Jonatas? Perfeitamente. Quanto mais saudável, melhor. A gente costuma dizer que o que faz bem para o coração faz bem para a próstata. Olha só. Então, dieta saudável, né, exercícios físicos regulares, né, evitar privação de sono, né, dormir bem, né, tudo que for saudável faz bem para a próstata. Ok. Então, olha, a gente agora tem uma pergunta da nossa plateia virtual, né? Vamos voltar aqui à nossa plateia virtual. Hoje, deixa eu ver aqui, é o Carlos Eli que vai perguntar agora. Cadê ele? Carlos Eli, da Piraí Alimentos. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo aqui à nossa live. Obrigada pela sua presença. Tudo bem, Cristina? Boa tarde a todos. É um prazer para nós estar aqui representando o time da Piraí Alimentos, né? Uma empresa parceira do Erasto, e sabe o quanto é importante as prevenções, né? E vocês atuam nisso muito bem, de forma exemplar e na sua rotina diária. A minha pergunta vai para o Dr. Jonathan, se existe alguma faixa etária, doutor, mais suscetível ao câncer de próstata e de que maneira eu posso ter esse diagnóstico precoce? Perfeito, Carlos. Então, como eu disse, né, a idade é o principal fator de risco, mas a faixa etária, a média do diagnóstico, a média de idade do diagnóstico de câncer de próstata é 66 anos. Claro que vai existir paciente mais jovem com câncer de próstata e paciente mais velho que isso com câncer de próstata. Para a gente fazer o diagnóstico precoce, né, a gente tem as recomendações das sociedades, e a Sociedade Brasileira de Urologia, por exemplo, ela recomenda que a gente comece a fazer os exames de rotina da próstata para todos os homens a partir dos 50 anos. Mas aqueles que têm fatores de risco, como histórico familiar ou pacientes da raça negra, a gente tem que começar mais cedo, com 45 anos. Respondido, Carlos? Existe uma outra recomendação, que é o seguinte: se o parente mais próximo teve o diagnóstico muito cedo, por exemplo, o paciente teve com 50 anos o diagnóstico, a gente deve começar nos seus familiares 10 anos antes da idade que ele teve o diagnóstico de câncer de próstata. Então, alguns pacientes a gente precisaria começar lá com 40 anos, entendeu? E assim por diante. Isso é um dado importante, porque o familiar tem que ter essa atenção, né? Nos casos da família. Respondido, Carlos? Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, doutor Jonas. Mais uma vez, parabéns aí por estarem falando dessa causa tão importante aí, que todos nós precisamos estar atentos. Muito obrigado.
Obrigada a você, Carlos, pela sua participação. Então, a gente falando aí da idade, eu vou pegar o gancho agora para conversar com o Sérgio, né, o nosso convidado. O Dr. Jonatas falou sobre idade, né, a idade ideal, mais aproximada para fazer os exames e tudo, mas no seu caso foi um pouquinho diferente, né, Sérgio? Conta pra gente, primeiro, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Conta aqui pra gente, como que foi isso? Boa tarde, eu agradeço também o convite, né, por estar aqui participando com vocês e conscientizando os homens aí para fazer os exames, né, para se prevenir contra o câncer de próstata, né? Mas no meu caso, assim, eu tenho 47 anos e eu descobri o câncer de próstata com 45 anos. E foi através, assim, de eu ir bastante com frequência ao banheiro. Sabe, esse foi um sinal que me alertou. Ou seja, você já tinha alguns sintomas, né? Isso, na verdade eu estava acompanhando, né? Eu fazia o PSA, meu PSA sempre dava bom, só que teve um tempo, com 45 anos, eu comecei a sentir essa dificuldade de ir com frequência sempre ao banheiro, né? E foi aí que eu comecei a investigar mais a fundo. Alguma coisa ali não estava certa, né? Alguma coisa não estava certo. Aí foi aonde, de uma hora para outra, assim, em questão de 6 meses, mais ou menos, um PCA bom, virou um PCA ruim. Eu ainda cheguei a pegar ainda no início, ele subiu muito alto, assim, sabe, meu PSA. Então, essa doença, na verdade, ela é muito traiçoeira. É uma doença, assim, que ela é silenciosa, realmente. Quer dizer, você tinha um índice de um exame, que eu vou pedir até para o Dr. Jonatas explicar para a gente o que é esse PSA, né? Que, na verdade, não levantou a suspeita porque estava num índice bom, né? Mas aí ele teve alguns sintomas depois. O que é o PSA e por que isso aconteceu com o Sérgio, que deve também, né, ser exemplo para outros pacientes, né? O PSA é um exame de sangue, tá? É um exame que mede uma concentração de uma proteína que a próstata solta no sangue, tá? E o PSA, ele é um exame que tem a ver com a próstata. Ele não tem a ver especificamente com o câncer de próstata. Isso é importante a gente alertar. Por quê? Porque um PSA alterado nem sempre quer dizer câncer, tá? Mas ele pode significar outros problemas na próstata. Por exemplo, uma inflamação da próstata, um crescimento benigno da próstata, né? Uma infecção da próstata pode alterar o PSA. Mas o PSA ele é muito utilizado para o tratamento e o segmento do câncer de próstata, porque o câncer de próstata produz mais PSA. Tá entendendo? Então, quando o PSA sobe, a gente tem que pensar também no câncer de próstata. Então, por exemplo, se a gente tiver alguém aqui na plateia que está com PSA alterado, não é diagnóstico de câncer de próstata, mas ele deve ser investigado, ser avaliado por um médico para ver se está tudo bem, qual que é o problema da próstata, se existe algum problema, entendeu? E aí, ó, a gente, relacionado a esse assunto, o Gilbert Miller perguntou no Facebook, né, quem tem o diagnóstico de próstata aumentada benigna é uma propensão a ter câncer de próstata? Você até falou, né, do aumento do... Sim, como que... Não, é uma ótima pergunta dele, tá? A hiperplasia benigna da próstata, que é o crescimento da próstata, o aumento de volume da próstata, é muito comum também, tá? Mas isso não é causador ou propensão para câncer de próstata, tá? É uma entidade comum, digamos assim, na urologia, no consultório do urologista, é o homem que começa a ter alterações miccionais pelo crescimento da próstata, né? E esse é o crescimento benigno da próstata, não tem a ver com câncer, tá? Porém, o câncer de próstata, quando aparece e ele vai crescendo dentro da próstata, ele também pode levar aos mesmos sintomas, que são alterações do fluxo ou do hábito miccional. Então, foi o que aconteceu no caso do Sérgio. Sim. O Sérgio, muito jovem, 45 anos, começou a ter alterações da micção, foi lá, fez o exame, tinha o PSA que estava bom, de repente estava ruim, e aí ele veio para a consulta médica.
E aí, Sérgio, você não fazia esse acompanhamento periódico dos exames do toque, por exemplo, que a gente até falou, né, doutor Jonatas, há um preconceito? Existe algum outro exame que seja eficiente ou não? Qual é esse passo a passo aí para descobrir, até para a gente alertar os homens, né, sobre a necessidade de fazer esses exames? Sim, perfeito. Eu acho que existe um tabu, existe, né, algumas questões assim com relação ao exame digital da próstata, que é o exame do toque, né? Mas hoje a gente acho que diminui isso explicando como é o exame de toque, o que é o exame de toque. O exame de toque é uma parte do exame físico da próstata e ele é muito rápido, ele dura menos de 10 segundos. Tá? E ele, se tiver normal, o paciente vai receber ali uma liberação e ele vai voltar 1 ano depois para refazer a prevenção do câncer de próstata. Né? Então, se o exame de PSA e o exame de toque estiverem normais, o paciente volta 1 ano depois, né, para continuar a prevenção, né, para fazer essa prevenção anual. Então, hoje eu acho que o jeito da gente diminuir os tabus, né, além das campanhas, das orientações, das conversas com quem já passou por isso, como é o caso do Sérgio, é informar. Então, é uma parte do exame físico, dura menos que 10 segundos e é feito uma vez por ano. Tá? Os pacientes... Salva. Isso pode salvar. Exatamente. Porque é aí que a percepção realmente do câncer de próstata vai aumentar, é a partir daí que tudo vai começar a acontecer em relação ao tratamento. E foi assim, Sérgio, conta pra gente por que você não fez o exame antes, como é que é a sua visão em relação a isso para as pessoas, né? Para humanizar esse assunto e as pessoas entenderem com o paciente, né, a importância disso tudo. Eu casado, né, na vida de casado, como tem bastante maridões aí que estão casados, né, a gente acha que a vida da gente está tudo certo ali, que nada está errado e que a gente vai envelhecendo e um pouco a gente descuida mesmo. Então, assim, eu fiz isso. Eu fui descuidando e chegou uma hora que as coisas começaram a se mostrar para mim, né? O meu corpo começou a pedir ajuda, né? E foi aonde que eu procurei o médico, fui fazer os exames e tal, e foi onde foi descoberto, foi diagnosticado com câncer de próstata. Você hoje está em que etapa do tratamento? Bom, como faz 2 anos já que eu iniciei o tratamento, né? Foi com uma cirurgia por vídeo. O doutor depois pode explicar, né? Por videolaparoscopia, né? Sim. E seguido depois de radioterapia, porque esse câncer que estava na glândula, ele escapou um pouco para linfonodos. Então, na biópsia ali, da cirurgia que eles tiram a peça, né, que eles chamam a glândula, que é a próstata, né, foi detectado que teve invasão ali um pouco para linfonodos ali. Então, a gente resolveu entrar com a radioterapia e com a hormonioterapia. E hoje? Então, aí eu fiquei 1 ano em vigilância. O meu PSA, que era o controle, né, da evolução ou do estadiamento da doença, estava bom, eu não precisei tomar medicação nem nada, e depois de 1 ano ela teve uma recidiva aí da doença. E agora eu iniciei um novo tratamento. Faz 3 meses que eu tô tratando, mas estou me sentindo bem. Eu aconselho assim aos homens, né, que tiverem aí receio desse problema, né, que vão sim. Não percam tempo, né, Sérgio? Não percam tempo, porque assim, hoje eu vejo assim, o que é você viver com um diagnóstico desse. Não é um diagnóstico bacana para ninguém, né? E a gente hoje em dia tem como prevenir isso aí. Vá fazer o exame do PSA, faça o toque retal, sem preconceito, não vai deixar de ser homem, né? Isso aí. Por fazer esse exame, você vai estar ganhando dias e dias e anos de vida, né? Pois é, em relação a isso, o que você pode passar para as pessoas, né? Porque primeiro eu quero te parabenizar também pela sua coragem em falar aqui para as pessoas, alertar.
essa sua atitude é muito importante, né? Então, assim, com certeza, muita coisa na sua vida mudou depois desse diagnóstico, durante esse tratamento. Eu queria que você passasse isso para as pessoas, explicasse, né, sobre essa mudança na sua vida, como que você enxerga as coisas hoje. Bom, é assim, infelizmente a vida da gente muda, né? Eu não me atentei lá atrás, deixei o meu corpo me cobrar e não ajudei o meu corpo e não quis tomar as providências que era para mim ter tomado quando era para mim ter tomado. E hoje, assim, que eu posso dizer para quem está vivendo esse problema também, né? Não só para os que não fazem exame, mas que vá fazer, né, no caso, mas os que têm esse problema também, que estão nos assistindo aí, que a vida da gente continua, né? A vida da gente continua. Hoje nós temos a possibilidade de tratamento, Hoje, grandes realmente, possibilidades, né? Era isso que eu ia falar. Hoje em dia, também, já que tem a doença, então tá. Mas hoje em dia a gente tem os tratamentos são bem eficazes, o doutor também provavelmente vai falar sobre isso. E vida que segue. Seguindo agora o que você falou dos seus sintomas, eu vou para a plateia virtual mais uma vez, porque o André Luiz Pimentel, vamos ver onde é que está o André Luiz. Aí, André, tudo bem? Do Grupo Ivasco. Oi, Cristina. Tudo bem, e você? Tudo bem, André. Você tem uma pergunta para o Dr. Jonatas, que passa por toda essa história do Sérgio também em relação aos sintomas, é isso? Exatamente. Primeiramente, boa tarde, Sérgio, Dr. Jonatas, todo mundo que está participando. Estou muito feliz aí de participar com vocês, representando o Grupo Ivasco, principalmente porque minha mãe também, em 2003, fez o tratamento no Erasto e mal sabia eu que estaria aqui tendo esse relacionamento muito próximo com vocês. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para o doutor é sobre os principais sinais que a doença pode dar, né? Quais são os sintomas que podem representar a doença e como é possível identificar esses sintomas. Tá certo. Bom, então veja bem, como eu disse, né, no começo, nos momentos em que essa doença ela tem mais chance de cura, ela é uma doença silenciosa. Tá? Então, no começo, os pacientes não têm sintomas. Os pacientes com câncer de próstata inicial não têm sintomas. Quando os sintomas começam a aparecer, que foi o caso do Sérgio, por exemplo, a doença já está ou localmente avançada, ela já avançou localmente, ou ela já está disseminada, uma doença que já avançou para outras áreas do corpo. Tá? E os sintomas principais têm a ver com a micção, tá? Então, alteração do hábito miccional, paciente que começa a urinar com muita frequência, começa a levantar à noite para urinar com muita frequência, ou começa a ter sangue na urina, tá? Ou começa a ter dificuldade de esvaziar a bexiga. Então, esses sintomas do fluxo miccional. Outros sintomas que podem aparecer também nas fases mais avançadas da doença são dores ósseas, dor no corpo, dor disseminada no quadril, dor na coluna, dor nas costelas, tá? E normalmente é associada a perda de peso e anemia, tá certo? Mas aí nós já estamos falando de fases mais avançadas da doença. Ok. Respondido, André? Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Doutor Jonatas, então a gente agora, partindo, né, dessa questão dos sintomas, os sintomas mais avançados, como que estão os tratamentos do câncer de próstata desde o diagnóstico precoce, né, até os casos mais avançados? O que a gente tem disponível hoje? Perfeito. Quando a gente fala de câncer de próstata, na verdade, a gente está falando de um espectro de doenças. São várias doenças dentro de um mesmo nome, tá? Então, para a doença localizada, a doença inicial, a gente tem a possibilidade de fazer um tratamento local. Se a doença está localizada na glândula, na próstata, a gente pode tratar a próstata com cirurgia ou com radioterapia, né, que são
classicamente as opções de tratamento, tá? Quando a doença ela já está disseminada, a gente já vai fazer um tratamento para o corpo inteiro, tá entendendo? Uhum. Se a gente identifica um câncer de próstata com doença fora da próstata, em outros lugares, por exemplo, nos ossos ou nos gânglios, por exemplo, né, a gente vai tratar o corpo inteiro, tá certo? E isso é feito, o pilar principal é a base da hormonioterapia, é o bloqueio da testosterona. A testosterona é o hormônio masculino que é produzido pelos testículos, que atua na próstata e no câncer da próstata. Então, quando a gente bloqueia a testosterona, a gente controla a doença e controla o câncer de próstata. Uhum. E ao longo dos anos, né, a gente teve muitos avanços nesse tratamento do câncer de próstata, né? O que a gente tem hoje de mais inovador em cirurgia, em medicamentos? O senhor pode dar um resumo para a gente? Claro. Então, assim, com relação à cirurgia da próstata, né, a primeira modalidade que apareceu era a cirurgia, né, com corte, com incisão, né, uma incisão. E a gente foi tentando, com as tecnologias, diminuir a agressão, tá certo? Então, a gente tem a cirurgia minimamente invasiva, que é feita através de furinhos, né, no abdômen, e a gente chega lá na próstata e faz a cirurgia sem precisar abrir a barriga do paciente, o abdômen do paciente, tá certo? Hoje, mais recentemente, né, no Brasil, chegou o primeiro robô chegou em 2008, e em Curitiba, o primeiro robô é o robô do Erasto Gertner, que chegou em 2016, no final de 2016. Junto comigo, na verdade. Sim. Tá certo? Eu cheguei junto com o robô, melhor dizendo. E várias cirurgias de sucesso já foram feitas, né, com esse sistema robótico, né? Exatamente. Então, hoje, o sistema robótico é o que a gente tem de mais avançado em termos de tecnologia para a cirurgia. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, hoje 90% a 95% das cirurgias de próstata são feitas com a ajuda do robô. Tá? No Brasil ainda não é esse número, a gente não tem essa realidade, né? Mas isso está crescendo cada vez mais. Esses tempos eu fui dar uma aula sobre cirurgia robótica. Em 2019, a gente tinha mais ou menos 40 robôs no Brasil. Agora também, recentemente, em 2021, eu olhei os dados de 2020, né, que é sempre publicado no final do ano, a gente já tem 80 e poucas plataformas de robô no Brasil. Então, para vocês verem que em poucos anos a gente duplicou o número de robôs no país. Tá? E qualquer paciente que tenha câncer de próstata e seja indicada a cirurgia pode ser operado pelo sistema robótico ou não? Como que é isso? E os benefícios, né? Sim. Salvo exceções, salvo um caso de exceção mesmo, a gente não deve fazer a cirurgia de maneira minimamente invasiva, assim, mas seria mais atípico, tá? Mas hoje, qualquer paciente com diagnóstico de câncer de próstata localizado, que tenha indicação de cirurgia, pode ser feita a cirurgia com o auxílio do robô, tá? A cirurgia videolaparoscópica convencional, que foi o caso do Sérgio, é um intermediário, tá? É uma cirurgia minimamente invasiva que o médico controla diretamente as pinças, né? E a cirurgia robótica é um avanço dessa cirurgia, onde o robô controla, né, as pinças, mas, na verdade, a gente precisa deixar bem claro aqui que o robô não é autônomo. Tá? Às vezes, quando a gente fala de cirurgia robótica, a impressão que dá é que um robô vai operar o paciente. Não é bem isso. Esse robô é controlado pelo cirurgião. Então, ele replica os movimentos que a mão do cirurgião faz. Tá entendendo? E nesse processo todo, existem vários benefícios para esse paciente, né? De recuperação mais rápida, como que funciona? Sim. Então, quando a gente diminui a agressão, a gente melhora algumas coisas que já estão muito claras. Por exemplo, diminui o sangramento da cirurgia. Tá? Outra coisa, o retorno mais precoce às atividades habituais do paciente. Hoje, o paciente que faz uma cirurgia da próstata, ele interna, opera no mesmo dia e vai embora no dia seguinte. Na maioria das vezes é assim. Tá? A cirurgia robótica também tem, como tem menores incisões, o paciente tem menos dor, menos necessidade de uso de analgésicos. Tá? Olha que bom. Então, a recuperação é muito mais rápida. E também existe uma questão que todos os homens
que chegam, né, no câncer de próstata perguntam é com relação à continência e com relação à impotência. Tá? E isso é um assunto bem delicado, porque às vezes o paciente pensa que o robô acabou com isso. Mas não é bem a verdade. Tá? Então, todo paciente que vai fazer algum tratamento do câncer de próstata, ele pode estar sujeito a ter alguma sequela, como incontinência ou como impotência. Mas isso tem diminuído cada vez mais com a incorporação das tecnologias. Olha que bom. Então, assim, eu até ia chegar nessa pergunta, porque a gente ouve muitas pessoas falando nisso, o medo, né? Eu acho que o Sérgio também, né, enquanto recebeu o diagnóstico, eu acho que você deve ter passado por todas essas reflexões, não só em relação, né, à questão da incontinência urinária e tudo, mas também do dia a dia da sua vida, né? Se você teria alguma limitação, até no dia a dia do trabalho. Isso passou muito pela sua cabeça também? Você precisou ter uma força ali da sua família? Passou sim, né? Mas graças a Deus, assim, no meu caso, eu acredito que é o caso de bastante pessoas também que passaram por esse procedimento. Eu não tive a incontinência, né, urinária. Eu não tive também esse problema das limitações, né, de ereção e tal, eu tive. Eu confesso que a gente perde um pouco, mas é devido à cirurgia, né, que acontece isso. É um assunto que a gente precisa tratar claramente, né, Dr. Jonatas, porque às vezes, em qualquer entrevista e tudo, às vezes as pessoas não levam tanto isso, mas é uma preocupação da população e muitas vezes inibe as pessoas de se tratarem, né? Então é muito importante que você tenha essa clareza mesmo, né, para falar. Então, eu queria até falar assim, em relação assim, tem muitos homens que sabem que tem o câncer de próstata, já foi diagnosticado, e eles têm medo de fazer a cirurgia, eles fogem dela. Ou seja, eles fogem com medo disso, sabe? Mas eu posso afirmar para eles que hoje em dia a tecnologia está aí, a medicina está bem avançada na parte, que nem o doutor disse, da parte robótica, é menos invasiva, né, a cirurgia, eles conseguem preservar todos os nervos ali que promovem isso, né? Então, façam a cirurgia. É simples, você entra num dia, no outro você já está em casa. E é isso. Sim. Doutor Jonatas, e depois, né? Depois da cirurgia, depois dos tratamentos, sejam eles, né, hormonais, todos esses que você citou, como que é esse acompanhamento do paciente? Depois de quanto tempo que ele está, vamos dizer assim, livre, né, de todos esses procedimentos? É um acompanhamento constante para a vida toda? Então, essa também é uma pergunta muito comum, né? E o que acontece é o seguinte, né? Todo homem que não tem o diagnóstico de câncer de próstata vai ser avaliado pelo urologista pelo menos uma vez por ano. Tá? O paciente que tratou a próstata, que teve câncer de próstata, ele vai fazer um acompanhamento um pouquinho mais de perto. Nos primeiros 2 anos, a gente vai acompanhando esse paciente a cada 3 meses. Então, ele vai fazer 4 visitas ao médico. Depois, a gente passa para 6 meses, de 6 em 6 meses. E após o 5º ano, que ele vai voltar a acompanhar uma vez por ano o seu médico, tá certo? É claro que isso depende da doença de cada paciente, né? Alguns pacientes podem ter, no meio desse acompanhamento, uma recidiva da doença, um retorno da doença e uma necessidade de novo tratamento. Tá? Então, isso varia de caso a caso. Mas, basicamente, após 5 anos, a gente afasta um pouquinho o acompanhamento, as visitas, se tiver tudo muito bem, né? E aí, uma vez por ano, esse paciente vai ser acompanhado como qualquer outro homem. Sim, legal. Olha, tem uma participação aqui do Facebook, Neuza Lara. Ela, na verdade, fez um elogio aqui, né? Um tema de extrema relevância. A falta de conhecimento pode ser fatal, aquilo que a gente falou, né? Da informação que salva, né? Perdi meu pai com 74 anos de câncer de próstata, né? Então, assim, a gente falando sobre essas questões do avanço da doença, dentro das pesquisas, a gente sabe que o Hospital Erasto Gettner também tem muitas pesquisas, né,
em atividade aí. O que se espera para o futuro, né, para um futuro próximo, em relação a medicamentos, né, em relação à cura do câncer de próstata? Essa é uma pergunta difícil, Cris, mas eu diria para você que, além, né, do desenvolvimento de novas tecnologias, tanto para a cirurgia quanto para a radioterapia, para o tratamento eficiente dessas doenças, a gente tem o desenvolvimento de medicações, cada vez mais a gente tem o uso de medicações orais, em que os pacientes não precisam, por exemplo, de injeções, né, de quimioterapias. A gente também tem o desenvolvimento de imunoterapia, que são medicamentos que promovem uma melhora da nossa imunidade para combater o câncer de próstata, né? Então, as pesquisas, elas são frequentes. Dia após dia a gente tem publicação de novos estudos, né? E isso, com certeza, em um futuro, talvez não tão próximo ou talvez próximo, a gente tenha mais novidades e, eventualmente, a cura do câncer de próstata, né? Hoje, a doença ela pode ser curada, principalmente se ela estiver no comecinho, e ela pode ser controlada, né, se for uma doença mais avançada. Mas as pesquisas estão aí para isso, e no Erasto a gente tem uma série de estudos, uma série de pacientes participando de estudos clínicos. Como a gente teve estudos clínicos para testar as vacinas contra o Covid, a gente tem estudos no Erasto para testar medicamentos para diversos tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata. Muito importante, é isso que a gente quer ressaltar mais uma vez, né, sobre o diagnóstico precoce. As pessoas precisam acompanhar a sua saúde, ir ao médico, se cuidar de fato, né? Agora, antes de dar continuidade aqui, eu quero convidar todos vocês que estão participando dessa live hoje para a nossa próxima live, fechando aí o ciclo, né, das cores, da mobilização, do Conscientizar Mais, que é a próxima live do Dezembro Laranja, que a gente vai falar sobre a conscientização do câncer de pele. Então, vão acompanhando aí nas nossas redes sociais, que no início do mês de dezembro a gente vai ter mais uma live e a gente vai contando aí as novidades no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Bom, a gente está caminhando aqui para o final da nossa live, né? A gente ainda tem mais uma pergunta aqui. Você falou em relação aos riscos, né? Aos grupos que podem ter com mais facilidade o câncer de próstata. Vem uma pergunta aqui da Maria Gino Almeida. Por que os homens negros têm que começar os exames preventivos mais cedo? Eu acho que é em relação àquilo que você falou, né? Da probabilidade deles terem com mais facilidade o câncer de pele, de próstata, né? Isso, estatisticamente, né, os homens negros, eles desenvolvem mais o câncer de próstata e algumas vezes esse câncer de próstata ele pode ser mais agressivo também. Então é por isso que a gente começa, né, o rastreamento do câncer de próstata em pacientes afrodescendentes aos 45 anos. Então é por isso que a gente começa mais cedo. Agora, a gente usando um exemplo real também aqui com o Sérgio, né? O Sérgio, conversando aqui nos bastidores, antes da gente começar, ele falou que não existe nenhum caso na família dele, né? Ele não conhece nenhum caso, a família não conhece. A partir daí, né, filhos, netos, já tem que se preocupar com esse histórico do Sérgio? Isso mesmo. O Sérgio desenvolveu o câncer de próstata muito jovem, né, digamos assim, sem nenhum fator de risco conhecido até o momento, né? Então, com 45 anos, ele fez o diagnóstico. E uma coisa que a gente já conversou em consultas é que os filhos do Sérgio também têm que fazer esses exames de rotina mais cedo. Então, a partir ali dos 35 anos, já seria recomendado que comece o acompanhamento ali, que a gente comece a fazer exames de rotina da prevenção do câncer de próstata. Tá? O caso do Sérgio é um caso de exceção, né? Mas a gente tem que lembrar que existem algumas mutações genéticas, né? Alterações, né? que a gente pode ter nascido com elas, que podem favorecer o desenvolvimento do câncer de próstata e de outros cânceres também na família. Então, por exemplo, se a gente tem um histórico muito forte de câncer de mama na família, mãe, irmãs, né, com câncer de mama, a gente tem que avaliar mutações genéticas que podem aparecer nos homens e levar ao câncer de próstata.
Olha só. Então, é mais um dado importante quando a gente vai fazer uma história do paciente, né? Saber o histórico familiar. Né? Câncer de ovário, câncer de pâncreas, também pode ter mutações que podem levar ao aparecimento do câncer de próstata. Muito importante isso. E isso daí também se dá devido ao avanço da ciência, né, Dr. Jonatas? A gente fazendo um apanhado geral dessa live aqui, a gente vê então que, a partir do caso do Sérgio, né, que não tem nenhum caso na família, as famílias já devem se preocupar, já devem ir ao médico antes. Aí vem aquela questão, né, do adolescente buscar ali o atendimento do urologista, de mudar a cultura, né, a partir do pediatra, já seguir como a mulher vai ao ginecologista. Então, eu acho que todos esses cuidados que ao longo dos anos, né, os médicos, os cientistas foram batalhando para descobrir, tudo isso é informação que está ao nosso alcance, a gente está fazendo essa parte aqui, e essa informação salva vidas, né, Dr. Jonatas? Exatamente, informação salva vidas, né? Você colocou muito bem, o acompanhamento, né, do homem desde a adolescência também deve ser feito, e é por isso que campanhas como essa também são tão importantes, né? Só para vocês terem uma questão aqui de curiosidade, o Novembro Azul ele começou na Austrália, né, em 2003, e ele começou com um movimento que chamava Movember, que tem a junção de November, né, de novembro, com mustache, que significa bigode em inglês, né? Então, esse tipo de campanha estimulava que os homens usassem bigode ou barba, né, no mês de novembro. E isso serve para conscientização do câncer de próstata. Então, se o paciente lá, vamos dizer, se um homem vai lá almoçar, encontra um amigo, o amigo está usando bigode, o cara vai falar, pô, e esse bigode aí? Né, tá um estilo novo, visual novo. Isso é para conscientizar você sobre a prevenção do câncer de próstata, tal. Então essa promoção de campanhas, como o Novembro Azul, é muito importante para a gente se conscientizar e conscientizar a população do câncer de próstata, né, do diagnóstico precoce, da prevenção e assim por diante. E os cuidados têm que ser tomados o ano inteiro, né, Dr. Jonatas? Com certeza, o ano inteiro. Olha, a gente está chegando ao final da nossa live. Dr. Jonatas, tem alguma mensagem final aí para deixar para o nosso público? Bom, então a mensagem que eu queria deixar é que o câncer de próstata, ele não acomete apenas os homens. Ele acomete os homens, as famílias, né? Se você tem um familiar com diagnóstico de câncer de próstata, isso com certeza afeta a sua família. Então, o objetivo disso é a gente conscientizar sobre essa doença, estimular mulheres, esposas, filhas e filhos, amigos, a prevenção do câncer de próstata, a levar o seu ente querido ao médico para fazer o diagnóstico precoce, né? Estimular, quem sabe, o uso do bigode, como as campanhas do Novembro Azul ou do No Shave November, né? Que é a campanha da Austrália. Então, acho que toda a informação e toda a conscientização como sociedade é importante para que a gente possa combater essa doença, fazer diagnósticos mais precoces e evitar, né, o fardo que é um câncer de próstata, muitas vezes avançado, onde o tratamento já e as chances de cura são menores. Isso aí, Dr. Jonatas, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E estamos todos aqui nas redes sociais, né? Você que acompanhou, às vezes tem uma dúvida, manda sua pergunta, né? Toda a equipe do Hospital Erasto Gettner vai fazer questão de incentivar, né, a sua ida ao médico, o seu cuidado com a saúde, assim como o Sérgio fez, né, Sérgio? Teve aí o apoio da família, da equipe, né, de atendimento. Deixa agora a sua mensagem também para as pessoas que estão em dúvida, que de repente se sentiram encorajadas a partir dessa live. Sim, tive bastante ajuda, sim, né, dos meus familiares, né? E o mesmo eu passo para vocês, né? A minha mensagem é que vocês cuidem agora, né? Enquanto é cedo, para depois não tá passando pelo que eu passei, né? Então eu acredito que se vocês não deixarem de fazer o exame agora, né? Precocemente, se tiver alguma coisa, vai se resolver e a vida normal, qualidade de vida normal. E
a mensagem é essa. Isso aí, Sérgio. Muito obrigada, tá, pela sua clareza aqui em compartilhar, sua coragem em compartilhar sua experiência. Muita saúde. Você está com uma equipe incrível cuidando de você, tá bom? E já deu tudo certo. Com certeza. Eu que agradeço, né, o convite, né? Me sinto privilegiado de estar aqui com vocês, né, de podendo estar passando essa orientação, esse conscientizar aí para os homens, né, para as mulheres também, no caso dos seus maridos, né, e enfim, foi muito bom e com certeza uma missão muito importante, né, para você hoje e sempre levando essas informações. Obrigada, viu, Sérgio? Obrigado. Olha, gente, vocês que estão participando, continuem conosco nas redes sociais. Na primeira semana de dezembro, a gente vai ter a nossa próxima live do Dezembro Laranja sobre o câncer de pele. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação, pela participação dos nossos convidados, da nossa plateia virtual e até a próxima.